Bom, pessoal, vamos começar, então, o nosso webinar. Hoje, agradeço mais uma vez a presença de todos aí, no dia 28 de junho de 2023. Vai ser um webinar bastante interessante. Fiquem à vontade para colocar aí suas perguntas no momento que vocês considerarem pertinente, tá? E a gente vai falar o que hoje? Qual vai ser o nosso tema? O nosso tema é planejador de demanda na era da pós-implementação da inteligência artificial. Parece um nome meio grande, assim, talvez um pouco complicado, só que ele é bastante simples, né? Existe, certamente, esse profissional, que é o planejador de demanda, que ele vai estar entendendo as entradas e as saídas de SKUs do seu negócio, e, basicamente, ele vai ter, com a ajuda da nossa ferramenta, a condição de trabalhar muito mais eficientemente, tá? Então, decupando um pouquinho o nome do nosso webinar, esse planejador de demanda com a Leafio, ele vai ter automação e vai conseguir trabalhar de maneira mais eficiente. Bom, seguindo aqui, me apresentando desde já, meu nome é Darlan, eu sou diretor comercial aí da Leafio para o Brasil, e também falando um pouco da Leafio como empresa, que é bastante importante vocês entenderem, nós já estamos em 18 países, temos mais de 160 projetos implementados, chegamos aí a praticamente junto com o México, né, e a América Latina. Estamos aí com projetos bastante interessantes acontecendo também na América Latina. São mais de 160 projetos implementados e mais de 175 colaboradores. Nós temos aí verticais bastante variadas no nosso negócio, que são da parte de supermercados varejistas, área farma, área de loja de bebidas, eletrônicos, loja de material para construção, ou seja, são mais de 150 cadeias de varejo diversas que contam com a nossa ferramenta, a nossa tecnologia. Nós temos, então, na Leafio, algumas ferramentas que são bastante importantes. A gestão de estoques e a inteligência promocional são um módulo conjunto, tá? Onde a gente trabalha com o que em gestão de estoques? Que vai ser a ferramenta, inclusive, que eu vou apresentar hoje, né? Nós temos a previsão de demanda precisa, reabastecimento automatizado, análise de dados estratégica. Essa parte da automação do reabastecimento, a gente vai falar bastante hoje, vai ser bastante interessante aí para que vocês entendam como a tecnologia pode ajudar no dia a dia das suas operações. A área de inteligência promocional, ela faz o quê? Ela engloba todas as promoções do seu negócio. Se sejam 10 unidades ou 1.000 unidades, ela consegue fazer isso. E ela tem previsão de eficiência promocional, ela tem execução otimizada e ela tem também insights analíticos para quê? Para que a próxima saída da sua promoção ela seja mais lucrativa. Ou seja, a gente tem aqui ferramentas que fazem uma combinação de previsibilidade para maior lucratividade. E também se aplica a eficiência de planogramas, que nós temos a eficiência de planograma com automatização, né, dos seus merchandises, da sua colocação dos seus produtos. Nós temos aí mapa de calor, e essa é uma ferramenta separada da cor verde e da cor azul, né? Essa cor laranja é eficiência de planograma. Eu também teria maior prazer, e se vocês tiverem interesse em apresentar numa reunião, é só você deixar seus dados que a gente entra em contato. A performance de sortimento não foi lançada ainda no Brasil, que diz respeito à estratégia de sortimento, gerenciamento de categorias e clusters com a ajuda de inteligência artificial e análise das categorias de cada um dos seus negócios, na análise da categoria do seu negócio em detalhes. Bom, partindo aqui para o que nós vamos conversar hoje mais em detalhes, né? A questão das compras descentralizadas versus as compras centralizadas. O que acontece com muitos negócios hoje no Brasil e no mundo é que as compras são descentralizadas. A descentralização das compras não é necessariamente uma coisa errada, ela é uma coisa que ela traz menos eficiência. Ou seja, quanto mais você tiver um processo centralizado, e aí eu incluo, logicamente, a Leafio dentro desse processo de compra centralizada, mais você vai ter eficiência e mais você vai ter condição de estar trabalhando com melhor capacidade de análise do que está acontecendo com a entrada, por exemplo, de cada um dos seus SKUs. Outra coisa bastante importante em relação às compras centralizadas diz respeito a menos intervenção humana. Ou seja, quando você tem a tecnologia
em um sistema de compras centralizadas, você tem menos intervenção humana e, logicamente, isso leva a menos erros, né? Ou seja, quanto mais centralizado é o sistema, mais impactos positivos. Esses impactos positivos, eles vão ser muito relacionados à área de automação. Uma área de automação, e as tarefas de rotina, elas vão ser feitas com maior eficiência. E vamos seguir, então, falando um pouco um panorama geral do que tem acontecido no mercado varejista, né? Muitas mudanças e muitos desafios. Aumento de concorrência, né, no setor varejista, velocidade rápida de inovações, né, que visam aumentar a maior satisfação do cliente e reduzir desperdícios, que é bastante importante. A queda na margem das SKUs mais conhecidas, isso também tem acontecido, e mais complexidade nas estruturas de cadeia de abastecimento e nos processos de abastecimento em si. Ou seja, existem novos players, como dark stores e e-commerces, existem mais exigência do cliente para que tenha assim mais preços melhores, melhor atendimento, etc. E tudo isso, mais uma vez, o que acontece? A automação ela vai trazer essa eficiência, a tecnologia vai trazer isso. Nós conseguimos, com a ferramenta da Leafio, ter uma eficiência de até 95% dentro dos processos internos de vocês. Ou seja, você imagina como a margem de erro ela diminui consideravelmente. Além desses aspectos, a gente tem a geração de pedidos automáticos, a priorização de pedidos também, a previsão promocional, cálculo de sazonalidade, a questão dos feriados também pode ser inserida ali, feriados de fornecedores também pode ser inserido na nossa ferramenta. Ou seja, mais automação significa mais eficiência. Bom, acho que é o momento de a gente partir aqui para conhecer o nosso painel intuitivo, né? Conhecer o que é o painel intuitivo da Leafio, e ele está aqui para a gente começar a explorar, né? Então, vamos começar a explicar o seu planejador de demanda, que pode ter vários nomes, ele pode ter várias definições. Ele vai estar aqui entrando no dia dele, às 8 da manhã, já pegou o café e vai ter as suas tarefas a serem realizadas. Ele tem aqui um relatório que ele tem que enviar, né? Ele tem 4 horas e 50 minutos para enviar o relatório. No caso, pode ser 8 horas, enfim, isso aqui é só uma demonstração. Ele tem aqui a automatização do processo, de vários processos, com essa área em verde. Ele tem aqui a área de pedidos, de novas SKUs e erros, que a gente vai dar uma olhada de maneira bastante detalhada daqui a pouco. Vamos falar de pedidos não tratados, ou seja, SKUs que, de repente, acabaram de chegar dentro do seu negócio. A gente vai olhar aqui, vai clicar nessa área de pedidos e vai entender aqui que existem esse número de pedidos aqui, são 16, né? E você pode fazer, eventualmente, mudanças nesse pedido. Como é que você vai mudança? Você vem aqui, sabe que tem aqui o fornecedor número 96, que fez esses pedidos. Você precisa aumentar, por exemplo, o número de SKUs a serem encomendadas da próxima vez. Porque aqui, por exemplo, vamos pegar uma que está com uma taxa negativa. Então, vamos ter que aumentar esse número de SKUs. Você vem aqui, você sabe a quantidade antiga é de 20, você coloca aqui a nova quantidade, por exemplo, de 60, você escolhe aqui o motivo porque você mudou, vamos supor que o pedido inicial foi errado, e você salva aqui e já tem essa mudança feita de maneira bem clara. Então, acho que vocês já conseguiram perceber, né, como é que é simples para ele entender as tarefas que ele tem naquele dia. Voltando aqui, né, dentro do painel, ele já percebe que muitas coisas já foram feitas pelo sistema em si, né? Consequentemente, o sistema ele consegue trabalhar de uma maneira bastante eficiente na parte, por exemplo, de pedidos que estão chegando agora dentro do seu negócio.
ou se você quiser analisar os novos SKUs que estão chegando, né? Então, você tem aqui os SKUs que são novos, que estão no seu centro de distribuição, e os SKUs que já estão dentro das suas unidades, por exemplo. Clicando aqui, e sempre lembrando que isso é muito, muito feito pelo sistema, você consegue analisar o que está acontecendo e consegue ver, por exemplo, que alguns não têm próxima data de pedido, por exemplo. Esses dois aqui que estão clicados estão clicados aqui têm. Então, aqui você pode ter algumas ações humanas, mas muito menores do que se fosse para outras, por exemplo, um negócio todo baseado em Excel. Então, aqui você tem os pedidos novos, entender esses pedidos, por exemplo, se tem algum em trânsito, se tem uma próxima data desses pedidos, né? Se você vai encomendar eles uma vez ou não. E aí você vai tendo bastante agilidade nos processos desse profissional. Ou seja, a automação ela leva o quê? A se pensar de maneira mais estratégica. E esse profissional, além de outros dentro do seu negócio, ele vai estar olhando de uma visão de helicóptero. Tem alguns profissionais que vão estar fazendo tarefas mais execucionais, como esse planejador de demanda, mas muita gente que seja de outras hierarquias da empresa pode olhar, por exemplo, as questões relacionadas a excesso de estoque e a vendas perdidas, que estão aqui embaixo, né? Então, poxa vida, excesso de estoque significa o quê? Que você tem estoque que não foi vendido, que precisa se tomar uma decisão a respeito dele, né? O planejador de demanda pode fazer isso de uma maneira, digamos assim, mais execucional, mas o profissional de uma hierarquia mais alta, ele pode olhar aqui semanalmente como é que está a sua curva de excesso de estoque. Já o planejador de demanda, ele vai olhar aqui e vai entender quais são os SKUs que estão relacionados a um eventual excesso de estoque. Esses aqui, com certeza, estão. A gente pode pegar um determinado tipo de SKU. A gente vai pegar e analisar ele de maneira bastante clara. Aqui, pessoal, é bastante interessante essa parte da ferramenta que eu estou mostrando para vocês. Essa área em branco gelo, que está, o cinza claro que está aqui atrás de você, significa o quê? Significa uma correlação entre pedido e venda, né? Ou seja, aqui vocês podem entender, com as datas aqui embaixo, a partir de 15/8, uma segunda-feira, que houve uma curva de venda e o sistema foi pedindo para que você fizesse reposição desse produto, esse Aston Martin, e ela foi acontecendo de maneira interessante. E aqui você tem vários tipos de informação sobre isso, né? Vai entendendo aqui como é que está o seu balanço, quantos produtos foram vendidos, etc. Só que aqui, quando você perde essa cor aqui, quando você perde isso, você tem o quê? Uma perda, um excesso de estoque, porque aqui, ó, vocês estão vendo que está marcando como vendido 0, ou seja, existe um problema de excesso de estoque aqui que foi detectado pela ferramenta. E a ferramenta ela faz o quê? Ela indica para você o quê? Tomar uma decisão, que pode ser o quê? Devolver esse estoque, por exemplo, para esse fornecedor. Porque aqui toda essa linha que não tem esse background, não tem essa cor aqui, o importante não é a cor, mas o importante é que o sistema está avisando, né? Ou seja, houve pedido, houve venda, estamos numa área correlacionada. A partir daqui, houve perda, porque isso aqui é excesso de estoque. E excesso de estoque não é bom para nenhum negócio. Da mesma forma que vocês podem analisar o excesso de estoque, ou planejador de demanda, ou uma área mais alta na hierarquia, vocês podem analisar também as vendas perdidas. Vocês podem fazer o mesmo tipo de exercício com vendas perdidas. Isso é bastante interessante. Em se falando em partes estratégicas, você também pode ter aqui, dentro da nossa ferramenta, uma visão semanal das tendências do seu negócio no que diz respeito ao excesso de estoque, o que está em trânsito, o que está já nos seus layouts promocionais, nas suas gôndolas, e o que não foi incluído ainda.
Ou seja, imagine a importância para alguém, como, por exemplo, um diretor de vendas ou alguém da área estratégica, entender como é que está o seu estoque médio, como é que está os produtos no que diz respeito a excesso de estoque, produtos não incluídos ainda, e etc. O seu giro de estoque, que houve uma queda, né, de 10%, a disponibilidade dos seus produtos também. Aqui você pode analisar também semanalmente os dados de vendas. Aqui você pode analisar, por exemplo, o que está sendo vendido regularmente, o que está sendo vendido promocionalmente. Então, essa área de dados estratégicos, ela é muito, muito importante para que você, tendo essa informação, decida como é que você pode melhorar a venda na próxima semana, que tipo de SKU você vai comprar ou deixar de comprar, como é que você vai trabalhar com as suas promoções, talvez você aumente esse split, né, de 73/27 da sua promoção para 80/20, e etc. Então, você vai tendo cada vez mais insights, muitos deles vêm de maneira automatizada para você começar a tomar melhores decisões de compra e de venda. Aqui você pode analisar por todos os produtos ou pelos produtos administrados pelo sistema. Aqui você pode escolher se são os produtos, por exemplo, in natura, os produtos que estão no centro de distribuição, se você tiver centro de distribuição, se não tiver, não tem nenhum problema. E aí você vai analisando como é que você vai estar fazendo aí a sua próxima decisão gerencial, a sua próxima decisão de compra. Tá legal? Pessoal, se tiver perguntas, fiquem à vontade, podem colocá-las aqui no chat para a gente ir conversando. Bom, vamos seguir, voltar aqui para a nossa área de dashboard principal, né, nosso painel intuitivo principal. Como eu disse para vocês, recapitulando, a troca em verde está sendo feita pelo sistema, os pedidos a gente já olhou, os novos SKUs a gente já olhou. A gente pode olhar aqui um pouco a área de erros, né? Alguns erros que podem estar acontecendo. Vamos olhar algum tipo de erro relacionado a promoções. Eu mostrei o split lá que você pode aumentar os SKUs que, eventualmente, eles deveriam estar naquela promoção e não estão por algum motivo. Então, a gente vai aqui em produtos que estão com erros de configuração dentro dessa promoção. Aqui você tem todas as promoções que estão acontecendo, todas as promoções, não, desculpa, a promoção 591, que é essa promoção aqui que nós estamos olhando mais em detalhe. A gente vai aqui dentro dessa promoção. Aqui você cria a promoção também dentro da nossa plataforma, você configura ela. Então, eu criei aqui a promoção de inverno para apresentar para vocês hoje. Nós estamos no inverno brasileiro, né? Nem um pouco frio, por acaso. Aliás, depende de onde vocês estiverem no Brasil, mas, enfim, aqui em São Paulo está bem quente. E aí você tem aqui os detalhes da promoção, o começo, as configurações, os algoritmos que você usa e, logicamente, os produtos que você está olhando nessa promoção. Nós vamos lá perceber os produtos que estão com erro de configuração. O que seria um erro de configuração, pessoal? Seria justamente não foi feito um pedido desses cafés aqui até o final da promoção. Se não foi feito o pedido até o final da promoção, o café não pode entrar na promoção. Então, mais uma vez, o sistema ele sinaliza para vocês que você pode sim lançar a promoção de inverno, mas não com esses SKUs aqui. Os SKUs que estão em verde, eles estão ok. Então, tem aqui chocolate, brandy, tudo para deixar a gente quentinho no inverno, né? Conhaque, etc. Tudo beleza. Só que esses daqui de café foi indicado, né? Quando você vai lá, o sistema indica na área de erro, só vou voltar lá rapidinho, ó. Talvez eu tenha passado um pouco rápido. Você vai aqui na área de erros, você vai aqui na área de promoções, os produtos com erro de configuração, você clica aqui, você vê a promoção, você clica na promoção e, consequentemente, quando você vai ver nos produtos, o sistema está indicando para você que você precisa fazer algum tipo de atitude. Geralmente, no geral, quando você está satisfeito com uma promoção e você consegue repeti-la, o sistema faz isso de maneira automática, sem nenhuma intervenção humana. Mas, se existe uma promoção de inverno que inclui um tipo de café, e esse café não foi pedido até o final da promoção, uma decisão administrativa tem que ser tomada e, consequentemente, aí você precisa ter a
rapidez, a tecnologia te dá a rapidez para você tomar essas decisões bastante importantes, tá? Então, continuo aqui dizendo que se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês podem estar conversando comigo, mandando aí as suas dúvidas sem nenhum problema, tá? Aqui, ó, na precisão de pedido, por exemplo, ou seja, o que é a precisão de pedido? Pedidos que, eventualmente, você ainda não tem uma oficialização desse pedido na frente do seu fornecedor. Então, quando você olha aqui, você está aqui na área de estoque, você percebe o seguinte, que esses SKUs aqui, esses 53 SKUs, olhando para essa área aqui, não tem a próxima data de pedido deles. Isso é bastante problemático. Ou seja, por que está na área de erros lá? Porque são SKUs que você tem, provavelmente, nos seus layouts, nas suas prateleiras, eles estão aqui, e eles estão vendendo, né? Tem aqui a informação sobre isso, mas não está tendo o quê? Não está tendo o valor, uma próxima data de pedido. Isso é bastante problemático. Mais uma vez, o sistema vem ao seu favor. A tecnologia indica esse tipo de situação e, a partir daí, você pode entender o que você vai fazer em relação a esse fornecedor. Por exemplo, às vezes esse fornecedor ele precisa ser adicionado dentro da sua área de fornecedores usuais, por exemplo. Isso aí pode ser com a conexão com o seu sistema de ERP, você vai ter essa condição de entender que esse fornecedor, que, se não me engano, é o 371, né? Exatamente o 371, vocês estão vendo aqui, ele precisa ser incluído dentro dos seus fornecedores usuais, porque ele fez uma entrega, talvez uma primeira entrega, mas não houve a repetição dessa entrega. E isso vai afetar o quê? Logicamente, ele vai afetar as vendas. Então, aí, adicionar esse fornecedor, por exemplo, na sua lista de fornecedores usuais, colocar o calendário para incluir, por exemplo, a próxima data de entrega, você pode fazer isso dentro do nosso sistema de maneira bastante clara. Ou seja, o nosso sistema, meus caros, ele é um sistema que traz vários tipos de otimização, né? Ele traz vários tipos de otimização que dizem respeito a, por exemplo, sazonalidade, né? Otimização de pedidos, e a implementação junto com o seu RP, vai demonstrar o que você precisa fazer junto com a gente, né? Um trabalho a 4 mãos, e a gente vai identificando os aspectos mais importantes para que você tenha tudo de maneira automatizada, e esse planejador de demanda tenha, sim, tarefas, mas muito menos tarefas com a ajuda da tecnologia. Tá? Bom, vamos seguir, então, com uma área mais analítica. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui que essa área de, por exemplo, análise estratégica do seu negócio, chamado like for like, é uma denominação interna, que é a comparação de cada um dos seus negócios, de cada uma das suas unidades do seu negócio, né? Então, você pode pegar aqui, escolher alguns indicadores, né? Como, por exemplo, eu quero analisar todas as minhas locações no período de tempo por meses, e aqui já sai as informações de quê? De março até dezembro, de vendas, de estoque médio, de vendas perdidas, de turnover e etc. Ah, mas eu não quero de todos os meses, eu quero de meses específicos. Então, a gente pode escolher junho e julho, e aí a gente já tem informações, olha só que interessante. Em comparação junho a julho, nós temos aqui estoque médio, vendas perdidas, turnover e etc. Excesso de estoque, etc. Olha só que interessante, você consegue ter, mais uma vez, uma visão de helicóptero e uma visão estratégica de como é que está o teu negócio por meses específicos, tá? Dentro dessa área de like for like, ou seja, like for like, ela põe em perspectiva como é que está o numerário de cada uma das suas unidades por mês, e você pode aqui escolher vê-las de uma maneira maior, de uma maneira menor. Você consegue ter aqui os deltas, que são bastante importantes. Você também pode escolher aqui o ano, você pode escolher, inclusive, o profissional, você pode ter uma série de métricas aqui
o seu fornecedor, você pode escolher. Então, assim, existem vários tipos, o tipo de cálculo também, ou seja, a ferramenta, ela tem, além de ser altamente tecnológica, ela tem condição de estar trabalhando com variáveis muito distintas entre si, o que é bastante interessante, tá? E aí eu vou para uma outra área, né? Sempre lembrando que se tiver alguma pergunta, fique à vontade para estar entrando e escrevendo para a gente. Numa área, por exemplo, muito importante, que é vendas perdidas, né? Uma área que acho que todo negócio quer entender de maneira mais detalhada, né? Como é que a gente vai estar trabalhando essa parte de vendas perdidas. Aí a gente vai pegar aqui uma escolha das vendas perdidas nas últimas 3 semanas, tá? Nós vamos ter aqui todas as informações das vendas perdidas nas últimas 3 semanas. Ou seja, todos esses SKUs eles estão representando perda de vendas. E aqui essa pizza, ela demonstra de maneira clara quais são os responsáveis por essa perda de venda. Vamos dar uma olhada no maior responsável. Foi o quê? Aqui está falando que o fornecedor, ele vendeu, ele entregou, mas não entregou toda a sua, o número de SKUs prometido. Ou seja, existe aqui um problema a ser resolvido. E aí a gente vai olhar aqui quem é esse fornecedor. A gente vai escolher aqui o código dele. Nós vamos olhar que é o fornecedor 345. Esse fornecedor 345, ele está causando um dano bastante grande no negócio, porque ele ficou de entregar uma série de SKUs e isso não forem entregues. Se, logicamente, os SKUs não forem entregues, logicamente, não teve vendas. Então, a gente tem aqui essa análise feita pelo sistema, analisada aí de maneira bem clara pela nossa tecnologia, e aí a gente vai fazer o quê? Vamos olhar esse fornecedor 345 que está literalmente pisando na bola. Nós vamos ali na área de fornecedores. Já está abrindo aqui para vocês. Ó, são todos eles aqui. A gente vai escolher o 345, vai clicar nele. Vamos aqui olhar o quê? As estatísticas desse fornecedor em relação ao seu negócio. Então, aqui está o nome dele, o código dele é 345. E aqui, olha quanta informação importante, isso porque eu estou falando de um fornecedor, apenas um, 345, que foi aquele que pisou na bola e não entregou os produtos. Então, aqui você pode, mais uma vez, meus caros, olhar e tomar as decisões estratégicas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou conversar com esse fornecedor, eu vou eliminar esse fornecedor, eu vou diminuir o número de compras desse fornecedor, por exemplo. Ou seja, a ferramenta, ela oferece vários tipos de indicadores. Aqui, por exemplo, é a precisão de entrega, né? Então, olha só, você tem aqui uma queda aqui, ó, de 4%, ou seja, por isso que deve ter dado esse problema. Estava até numa média, digamos, aceitável, e aí, de repente, caiu para 4%. Isso afeta bastante o negócio, porque quando não tem SKU para ser vendida, consequentemente, não tem o quê? Não tem produto que vai estar na gôndola, e o produto não estando na gôndola, ele vai estar, você vai estar tendo vendas perdidas. Isso realmente é bastante ruim para o negócio, afeta o negócio, machuca o negócio, né? Então, meus caros, é o seguinte, nós temos vários tipos de funcionalidade. Nós não cobrimos aqui, acho que eu cobri talvez, não sei, 10% do que a ferramenta oferece. Se vocês olharem aqui, ó, cada um desses ícones significa uma previsão semanal, histórico de previsões, toda essa área de catálogos, essa área aqui de relatórios que eu vou mostrar, eu já mostrei a parte, por exemplo, de vendas perdidas e mostrei também a área de LFL. Então, assim, você imagina, né, quanta coisa tem aqui. Eu estou mostrando apenas o superficial dessa ferramenta, porque ela trabalha com reabastecimento, com compras, com a parte de entendimento do que está dentro da sua cadeia, com os fornecedores, tudo usando grande e alta tecnologia. E por que a gente usa essa alta tecnologia? Para trazer mais previsibilidade. Dentro de um negócio que
A imprevisibilidade é o nome do jogo, porque tem o fornecedor não entrega, aí tem uma promoção no concorrente, aí tem uma questão relacionada, eu não sei, a vários tipos de situação que podem estar acontecendo. É realmente importante ter previsibilidade, né? E quando a gente vai se conectar com o seu ERP, nós vamos fazer isso através de uma implementação técnica, e tem um roadmap para isso, que eu teria o maior prazer de apresentar para vocês. Você tem o quê? Dados mais apurados. Esses dados mais apurados, eles criam uma correlação de análise entre o que você está tendo de gargalo para cuidar. Porque a arquitetura do processo do seu negócio entre a Leaf, ela é individual, mas a automação ela vai acontecer de maneira bastante clara, isso é certeza, porque a gente está trabalhando com alta tecnologia, alta automação, para que você tenha o quê? Mais decisões estratégicas, mais previsibilidade e mais lucratividade. O número de pessoas que estão envolvidas nesse processo vão diminuir bastante, ou seja, as pessoas-chave vão ficar e as outras vão ser recolocadas, provavelmente, ou seguir os seus próprios caminhos, mas aí, no caso, você vai ter o quê? Menos gente, mais tecnologia, para que você analise os KPIs problemáticos, e aí você tem o quê? Melhores KPIs e melhores resultados, certo? Então, aqui, eu vou já meio que fechar o nosso webinar de hoje, falando do quê? Falando de como a gente pode chegar lá, qual que é a nossa visão, né, de como chegar lá, qual é a maneira a gente vai fazer isso. Nós primeiro temos que ter um entendimento claro dos objetivos da sua empresa desde o início, ou seja, entender como é que está a situação hoje e quais objetivos que você quer chegar, que você quer alcançar com a adoção da nossa ferramenta. Primeiro, analisar os processos e ajustar os processos, e depois entrar com a automação. A automação vem em segundo lugar, porque se a gente tentar entrar com a automação, com a casa um pouco bagunçada, não vai dar muito certo. Então, processos ajustados em primeiro e automação em segundo. Depois que as tecnologias entram, tecnologias inteligentes, mais dados inteligentes, levam a decisões inteligentes. Ou seja, decisões inteligentes que vão denominar o quê? Mais previsibilidade e mais lucratividade. Parceiros confiáveis, logicamente, a gente se coloca nesse rol como parceiros de confiabilidade, com mais de 150 empresas aí que já confiam na nossa ferramenta. E o último ponto aqui, para fechar de verdade, é justamente a parte de vocês entenderem, por favor, que as grandes mudanças denotam grandes esforços. Ou seja, existe sim um trabalho de implementação, uma conexão com o seu ERP, um projeto piloto que a gente vai fazer escalonado e com tempo, que vai sim levar a grandes mudanças internas no seu negócio. Mas ela vai ter grandes resultados também. Então, grandes mudanças, grandes esforços, mas grandes resultados em relação a como você pode estar trabalhando de maneira mais automatizada, com mais tecnologia, com menos gente envolvida, com menos erro humano, consequentemente. Tá bom? Bom, aqui estão meus contatos, meu e-mail, meu telefone, meu LinkedIn. Estou muito satisfeito de estar aí conversando com vocês hoje. Gostaria muito de agradecê-los pelo webinar de hoje e teria o maior prazer, de verdade, de estar apresentando essa ferramenta para vocês em mais detalhes, porque, como eu disse anteriormente, eu apresentei apenas a parte superficial dela para vocês entenderem como é que esse planejador de demanda pode desenvolver o seu dia a dia e como gente muito estratégica dentro do negócio também pode estar fazendo isso. Tá bom? Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima.